Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, irmãos. Amém? EBD Online. Estamos chegando ao encerramento da nossa revista, Os 10 Mandamentos para os Dias Atuais. Estamos chegando à nossa lição de número 13, o segundo grande mandamento. Como Deus nos abençoou nesse período, não é? E no domingo que vem, a gente começa uma nova série, uma nova revista, Generosidade. Certamente, o Senhor tem muita coisa aí para trazer ao nosso coração, para nos levar ao crescimento e à edificação, não é, espiritual que todos nós precisamos. Eu quero orar por você nesse momento, orar pela sua família, e então nós começaremos a nossa meditação dessa manhã. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse trimestre. Obrigado por essa lição, ó Pai, essa revista que nós encerramos hoje. Quanta coisa o Senhor trouxe ao nosso coração. Obrigado pelos nossos professores, obrigado pelos nossos alunos. É um ciclo que inicia, um ciclo que termina, do qual nós saímos edificados pelo Senhor, ó Pai. E que esse novo ciclo que começará agora, essa nova revista, ela traga também a nós, ó Pai, o crescimento, que ela traga, ó Pai, maturidade espiritual. Fala conosco nessa manhã, a exemplo de como o Senhor tem falado conosco nas últimas lições. Muito obrigado por podermos estar, ó Pai, na sua presença, iniciando mais uma semana com a graça do Senhor. Abençoe cada lar, abençoe cada irmão, em nome de Jesus. Amém e amém. O segundo grande mandamento. Nós vimos no domingo passado que os fariseus queriam colocar Jesus contra a parede e perguntaram para ele qual era o maior dos 10 mandamentos. Isso porque nos dias de Jesus se acreditava que haviam mandamentos maiores e mandamentos menores. E Jesus ele não respondeu os fariseus citando um dos 10 mandamentos, mas ele resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. E ele disse, olha, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Se você perceber, esse mandamento não está entre os 10. Na realidade, amar a Deus sobre todas as coisas é um resumo dos 4 primeiros, e amar ao próximo como a si mesmo é um resumo dos 6 últimos, né? Então nós vemos que Jesus ele nos mostra que tudo gira em torno do amor a Deus e o amor às pessoas. E eu pergunto para você nesse início de lição, as pessoas hoje amam o próximo? Será que as pessoas amam o próximo? Você ama o próximo? Você se sente amado pelo próximo? Não é? Nós vivemos vivemos tempos muito difíceis, onde parece que o amor tem esfriado, não é verdade? Eu quero começar com uma ilustração, a ilustração está lá na página 60, e eu vou precisar ler porque ela é um pouco grande, então fica ligado só nessa ilustração que fala a respeito disso. Paulo, ele era um mecânico honesto, trabalhador, e além de carregar a sua mala de ferramentas, fazia questão de carregar em seu coração a bondade e o amor ao próximo. Quando voltava para casa depois de um dia cansativo, quase não viu a senhora com o carro parado no acostamento. Chovia forte naquela noite. Quando se aproximou, viu uma senhora dentro do carro e logo percebeu que ela precisava de ajuda. Parou seu carro mais à frente e se aproximou. Assustada, aquela senhora pensou que pudesse se tratar de um bandido. Quando Paulo percebeu que ela se amedrontava, lhe assegurou, eu estou aqui para ajudá-la, senhora. Não se preocupe, meu nome é Paulo e eu vou trocar o seu pneu furado. Paulo então se abaixou e colocou o macaco e levantou o carro. Logo ele já estava trocando o pneu. Ficou encharcado, sujou-se de graxa, machucou uma de suas mãos. Enquanto Paulo apertava as últimas porcas da roda, ela abriu a janela e começou a conversar com ele. Disse-lhe que não era dali, só estava de passagem e que não sabia como agradecer.
a preciosa ajuda. Paulo apenas sorriu enquanto se levantava. Ao final, aquela senhora perguntou o quanto lhe devia. Tinha imaginado tudo de ruim que poderia ter acontecido se Paulo não tivesse parado e ajudado. Tinha dentro do seu peito o amor ao próximo. Paulo tinha dentro do seu peito o amor ao próximo e não pensava em dinheiro. Era o seu modo de viver e assim respondeu: se quiser me agradecer, preste atenção. Da próxima vez que a senhora encontrar alguém que precise de ajuda, dê para essa pessoa aquilo que lhe fiz. Ajude e ame ao próximo. Alguns quilômetros depois, a senhora parou em um pequeno restaurante. A garçonete trouxe uma toalha limpa para secar o cabelo molhado e lhe dirigiu um sorriso. A senhora notou que a garçonete estava quase no final da gravidez e por isso não mudou seu humor. Ficou surpresa com a gentileza de alguém que tinha tão pouco, tratar tão bem a um estranho. Então se lembrou de Paulo. Depois que terminou sua refeição e enquanto a garçonete buscava o troco, a senhora se retirou. Quando a garçonete voltou, queria saber onde a senhora estava. Então notou algo escrito no guardanapo e sob ele 5 notas de R$100. As lágrimas encheram seus olhos quando leu o que a senhora escreveu. Ela disse: você não me deve nada. Eu já tenho bastante. Alguém me ajudou hoje e da mesma forma estou ajudando você. Meu coração está cheio de amor ao próximo. Por fim, finalizando a ilustração, naquela noite quando a garçonete foi para casa e deitou-se na cama, seu marido já estava dormindo. Ela ficou pensando no dinheiro e no que a senhora deixou escrito. Como pôde aquela senhora saber o quanto ela e o marido precisavam daquele dinheiro? Afinal, o bebê iria nascer em breve e não tinha quase nada de enxoval. Agradeceu a Deus. Virou-se para o marido que dormia, notou que exausto caiu na cama com a roupa de trabalho, ainda um pouco sujo e com as mãos enfaixadas. Deu-lhe então um beijo e sussurrou: tudo ficará bem, eu te amo, Paulo. Não sei se você conhece essa ilustração, mas essa ilustração ela nos fala sobre uma senhora na estrada com o pneu furado, que foi ajudada por Paulo, né? Paulo pediu para ela seguir com essa corrente, uma corrente do bem, uma corrente de amor ao próximo, e ajudar a próxima pessoa que ela encontrasse necessitando de ajuda. Essa senhora ajuda a garçonete, que aparentava estar passando por dificuldades, e no final a garçonete era a esposa de Paulo, aquele que começou ajudando essa senhora, né? Então é um ciclo, né? A bondade de Paulo voltou para ele mesmo. E essa história nos ensina sobre a lei da semeadura, né? Quando nós amamos ao próximo, esse amor ele volta para nós mesmos. É aquela máxima da gentileza que gera gentileza. Amém? E lá na página 61 nós chegamos então ao primeiro tópico da nossa lição, que fala assim: a interdependência entre o primeiro e o segundo grande mandamento. O primeiro e o segundo grande mandamento são interligados. Amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E esse E tem um valor aí de adição, ao próximo como a ti mesmo, né? Essa adição que existe aí nesse versículo está ligando, né, os dois mandamentos, o primeiro e o segundo mandamento. A intenção de Jesus ao resumir os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos consiste, na verdade, em harmonizá-los, né? E Jesus ele não está tentando dizer qual é o maior, qual é o menor. Ele fala que o maior é amar a Deus e o segundo maior é amar ao próximo. Mas a intenção de Jesus não é colocar uma hierarquia entre os mandamentos, mas harmonizar ou mostrar para as pessoas que esses mandamentos estão interligados. Na verdade, meus irmãos, o que os fariseus queriam era saber de Jesus qual dos mandamentos era o mais difícil de se cumprir. E o Senhor ele vai além das perguntas então dos fariseus, né? Quando ele mostra que na verdade não importa qual é o mandamento mais fácil e qual é o mandamento mais difícil, mas ele mostra que a base dos 10 mandamentos é o amor a Deus e o amor ao próximo. Assim, se alguém ama a Deus e não ama ao próximo, é um falso cristão.
Da mesma forma, se alguém insiste em dizer que ama pessoas, mas não consegue amar a Deus, carrega sobre si uma falsa pretensão. Tá vendo só? O autor ele quer nos dizer, meus irmãos, que o amor a Deus e o amor ao próximo são interligados. É impossível amar o próximo sem amar a Deus, e é muito estranho dizer que se ama a Deus se não se ama as pessoas. E é por isso que esses são o primeiro e o segundo grande mandamento. E quando nós amamos a Deus, fica muito mais fácil então de nós amarmos ao próximo. E eu preciso perguntar para você nessa manhã, será que é fácil amar ao próximo? A gente conhece muita gente, não é verdade? Muita gente. Será que é fácil amar todo mundo? Será que aí na sua casa existe alguém difícil de amar? Será que na igreja, será que na igreja tem alguém difícil de amar? Eu me lembro que há uns anos atrás, há cerca de uns 10 anos atrás, eu estive numa conferência, na Conferência Inspire, lá em São José dos Campos, e lá eu assisti a um vídeo que falava sobre isso, gente difícil de amar. E ali eles, num teatro um pouco pequeno, eles mostraram como que dentro da igreja, não estou falando do mundo não, olha só, vem para cá, presta atenção. Talvez no mundo realmente tenha muita gente difícil de amar, mas esse teatro lá de São José dos Campos mostrava como que dentro da igreja existe gente difícil de amar. E aí na ilustração deles era uma célula, um pequeno grupo, e eles estavam ali um culto, um culto doméstico, um culto do lar, e ali eles começam a mostrar as características de cada pessoa e como é difícil amar ao próximo. Eu quero te convidar nesse momento a assistir esse teatro junto comigo. É um teatro muito legal, presta muita atenção nele e olha, vem pra cá. À medida que o teatro for acontecendo, tente identificar se você conhece alguém com essas características que vão aparecer aí. Não vai falar não, hein? Não escreve nada aí não, guarda só pra você. Mas será que na nossa igreja, será que na nossa casa, no nosso trabalho, nós conhecemos pessoas com essas características que estão aí no teatro, que torna as pessoas um pouco mais difíceis de serem amadas? Pior, meus irmãos, será que nós temos essas características? O teatro é muito legal, então não perde não, assiste aí comigo, daqui 7 minutos nós voltamos para continuar a nossa reflexão. Então, queridos, o nosso penúltimo princípio. E aí, pequeno grupo, essa comunhão, galera aí! E aí, Pachecão, Ianzão, Pastorzão, e aí, Filipão, Robertão, e aí, Anão? Horário, cara. O que tem horário? Então vamos então compartilhar sobre esse assunto. Lucas, o que você pensa a respeito disso? Então, pastor, eu tava lembrando aí nesse assunto todo. Posso contar um testemunho também? Então, com 17 anos de idade, conheci Jesus e tal, e dentro dessa campanha também lembrei de um fato importante que aconteceu em alguns retiros na minha vida. Acho que eu já fui em 5 retiros da PIB de São José dos Campos. Algo me fez lembrar também, com 20 anos de idade, o Senhor também... Até falando em santificação, eu lembro uma vez, numa vigília, que eu acho que foi uma vigília antes do André Valadão, ou não sei, bem, acho que foi uma vigília, acho que era umas 10h03, mais ou menos assim, foi feito um apelo para ir lá na frente, e quem fez ainda foi o pastor Marcos Madaleno, e ele falou assim, se você... Ele disse, eu quero lembrar qual foi a palavra exata que ele falou, eu lembro que até deu uma microfonia assim, não deu para escutar muito bem, e quando ele fez o apelo, eu lembro que eu olhei para uma pessoa do meu lado, assim, foi até engraçado, porque ela tava como assim, já meio dormindo, e eu dei uma cutucadinha nela, assim, ela não reparou,
E no fim a gente acabou indo lá pra frente. Deus, muito obrigado. O Senhor está fazendo tantos milagres especiais na nossa vida, nosso pequeno grupo. Então, agradece ao Senhor de todo o coração, porque nós podemos juntos fazer coisas especiais para o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua presença está aqui. Muito obrigado porque nós podemos orar juntos. Muito obrigado porque sempre o Senhor está perto de nós. Muito obrigado porque esse pequeno grupo ouve a Tua voz. Ouve sempre o Senhor falando e a nossa atenção, nós queremos que seja todinha para o Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Então, avisa o paizão lá. Amém. Amém, 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 amém. Bem, eu penso que santidade é ser separado, é santificação, é oração. Essa palavra, sobre esse assunto aí eu realmente estudei bastante. E a verdade é esta: santo significa separado. Você fica aí falando que estudou, mas você mesmo não é santo, né? Já viu você diversas vezes fazendo porcaria na rua aí, meu amigo, e vou falar pra você. Você é o único que não tem que falar desse assunto aqui no nosso meio, na minha opinião. Essa é a minha opinião, não sei dos outros aqui. Eu não sei se alguém já viu você com aquelas palhaçadas todas lá com as menininhas. Mas pra mim, você é o único que não tem que falar aqui de santidade. Não é. Não é. Santidade. Pastor, mas pra que falar sobre santidade? Sei lá, eu acho que a gente precisava falar de outro assunto, né? Já que estamos na campanha 40 dias de comunidade, aliás, assim, eu não consigo nem entender porque que a igreja está fazendo campanha de 40 dias de comunidade, né? Eu acho que também não precisava. Mas já que o pastor definiu que era isso daí, tinha que falar sobre outra coisa, né? Na verdade, até o formato do estudo tá meio esquisito, hein, pastor? Podia dar uma melhorada nisso. Já que a gente já fez um... já que a gente fez um parênteses aqui, né? Eu acho que, na verdade, nem gosto muito do senhor dando estudo também. Então, na verdade a gente tem que ter essa noção. Temos todos que ser santos. Nós temos que ser santos. A santidade é importante para nós. Eu queria... Terceira vez que o senhor fala sobre santidade, e toda vez que o senhor fala, o senhor olha pra mim. Tem alguma coisa a ver comigo? Porque eu percebo, assim, que toda vez o pequeno grupo para e fica prestando atenção em mim. Eu não tô me sentindo bem, eu não tô me sentindo acolhida. Eu tô me sentindo, na verdade, condenada aqui. Alguém pode falar ou também eu tô mexendo louca agora? Então, interessante, pastor. Eu tava vendo o jogo do Corinthians, né? E você é muito atentado a você fazer coisas assim, ilegais, né? Que não são santos. Que não são santos. É porque o Corinthians não é santo, né? Todo corintiano tem um coração preto. Em santidade você tem que ter um coração branco. Aliás, pastor, eu quero dizer que o meu sobrenome é Santos e eu torço pro Santos. Você acha que eu sou mais santo do que os outros? E você que se arrumou branco aí, você acha que é mais santo do que eu? Então a gente vai agora colocar os nossos pedidos de oração. Amém, amém, amém. Vamos poder orar. Quer começar, querido? Pastor, eu quero pedir oração pelo meu marido, ele tá com muita dor no estômago. Dor no estômago é complicado. O marido da minha vizinha começou a sentir dor no estômago uns 3 dias atrás, morreu ontem. É complicado. Verdade? Complicado. Minha família teve 3 casos assim, cara. Morreu 3 mesmo? morreram. 3 morreram? 3 morreram. Dor no estômago é complicado. Não, 2 semanas atrás, no meu trabalho também, o cara sentiu dor no estômago. 2 dias depois... Que hora que a gente vai comer, hein? Depois disso tudo. Mas tá demorando demais, eu tô morrendo de fome. Mas você me convidou hoje falando que ia ter lanche, eu achei que ia ser lanche e comida junto. Já tem 2 horas que esse japonês tá falando. Então a gente tá terminando, queridos, e aí agora a gente vai ter nosso tempinho de lanche, tá bom? Então fica à vontade ainda. Peraí. Vamos conversar um pouquinho. Fica direito, a gente vai estar... Falei, umas 2 coisinhas só, tipo... Você vai me dar aquela carona de sempre, assim, beleza, né? Não, de boa. E outra coisa, cara, eu precisava do seu celular, que eu tô sem crédito. Celular, claro. Não, tranquilo. Porque eu preciso passar no supermercado, você vai passar comigo lá? Fazendo as comprinhas, rapidão. E eu preciso ligar pra minha mãe, só que minha mãe viajou.
Tem como? Posso ligar? Liga. E como é que eu ligo pros Estados Unidos? Estados Unidos? É porque minha mãe foi pra lá, cara. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Então a gente está encerrando aqui. Vamos ainda levantar e comer um pouco. Conversar. Muito bom o pequeno grupo Foi de hoje. top legal, hoje, cara. Muito Meu Deus legal, do céu. cara. 40 dias de comunidade é nós na veia É aí. nóis, é nóis. Meu Deus, cara. Voltamos? E aí? Muito legal, não é verdade? Identificou alguém com alguma característica dessas aí do teatro? Ó, guarda pra você, não é? Assim como eu também vou guardar pra mim. Mas tá vendo como que não é só no mundo que existe gente difícil de amar? Dentro da igreja, também existe, não é? Dentro do cristianismo, dentro da nossa família, existe muitas vezes gente difícil de amar. Mas cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem suas características que às vezes nós não gostamos. Mas Jesus amou a todos. A palavra nos diz que o Senhor Deus ele não faz acepção de pessoas e por isso nós também não podemos fazer. Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, ele aprende a amar ao próximo, independente das suas características, independente dos seus traços, dos seus trejeitos, né? Independente da sua forma de levar a vida. Amar o próximo é fazer transbordar o amor de Deus, né? Tá lá no versículo de número... Tá lá na página, 62 da nossa revista. Amar ao próximo é fazer transbordar o amor de Deus. Então, às vezes as pessoas são difíceis de amar, mas quando nós transbordamos o amor de Deus, nós agimos como Deus e amamos as pessoas apesar das suas chatices, apesar das suas qualidades, apesar dos seus temperamentos, né? Meus irmãos, eu tô assistindo uma série que é muito legal, né? Eu gosto muito desse mundo das séries. Se chama Big Bang, né? Que conta a história ali de alguns amigos, uns 5, 6 amigos que convivem juntos. E entre esses personagens existe um personagem extremamente chato, extremamente difícil de lidar, que é o Sheldon, né? E ele é um camarada assim chatíssimo, ele é um camarada que pega no pé de todo mundo, ele é um camarada assim cheio de nhenhenhen, cheio de manias, olha só, é uma pessoa cheia de manias. E é muito interessante, meus irmãos, que por mais que ele seja alguém extremamente difícil de lidar, ele acaba se tornando o centro daqueles amigos. Os seus amigos conseguem amá-lo, apesar das suas chatices, das suas manias, do seu jeito esquisito de ser. E enquanto eu assistia essa série essa semana, também preparando a nossa lição, eu pensei sobre isso, né? Todos nós temos as nossas qualidades, as nossas dificuldades, as nossas chatices, as nossas manias, mas, meus irmãos, não é impossível amar ninguém, né? Nós podemos ser amados ou podemos amar independente das nossas chatices, né? Independente das nossas manias, desde que o amor de Deus seja a base. Quando nós amamos a Deus, nós amamos o próximo também, sem fazer acepção de pessoas. É difícil? É difícil. Mas é impossível? Não acredito que seja impossível. Página 62, número 2. Amar o próximo é fazer transbordar o amor de Deus, né? Cristo, da mesma forma que sintetizou os 4 primeiros mandamentos em um grande mandamento, agora resumiu do 5º ao 10º mandamento em um segundo grande mandamento: amarás ao seu próximo. E se nós observamos bem, nós vamos ver que do 5º ao 10º mandamento fala-se muito em respeito, em amor, em trato com aqueles que vivem conosco. O amor ao próximo, ele não nasce em nós. É aí que está a questão.
Talvez enquanto eu estou falando com você aqui, você está pensando em alguém extremamente difícil de amar. E existem essas pessoas, né? Talvez eu seja difícil de amar, talvez você seja a pessoa difícil de amar, porque em todo lugar existe alguém difícil de amar. Se você não conhece ninguém difícil de amar, talvez seja você, não é? Mas é interessante que o amor ao próximo ele não nasce em nós. O amor ao próximo é algo que nasce em Deus. A nossa natureza é egoísta, é competitiva. Lá em Tito 3:3 fala sobre isso, né? Mas quando nós nos aproximamos de Deus, Deus ele implanta em nós uma capacidade de amar ao próximo. Nós aprendemos um pouquinho sobre Moisés nessa última série que nós tivemos, Campeões, né? E Moisés vivia com muita gente chata. Aquela geração de hebreus que saíram do Egito era insuportável. E ele aprendeu a amar aquelas pessoas, colocando até a sua vida em risco para salvar aquela gente. Né? Nós somos extremamente difíceis de amar e o Senhor Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê no Senhor não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, se nos aproximamos de Deus e do seu Santo Espírito através da mediação de Cristo, nosso coração duro de pedra será transformado em um bondoso coração. Amém? É isso que nos diz a palavra do Senhor. E para a gente obter o amor de Deus, com o qual nós aprenderemos a alcançar o próximo, é necessário nascermos de novo. É isso que nos diz lá em João, no capítulo 3, no versículo 3. Meus irmãos, infelizmente, olha, vem para cá. O crente que não ama ao próximo, o crente que é rude, que está sempre expelindo ódio, raiva de todo mundo, infelizmente eu preciso dizer, ele não nasceu de novo. Ele não é nascido de novo do Espírito Santo, não é? O crente que é nascido de novo, ele aprende com o Espírito Santo, ele recebe do Espírito Santo a capacidade de amar, porque a nossa paixão se torna em vidas, independente das suas características, independente de como são as pessoas. Amém? Em terceiro lugar, aí na página 62, o autor ainda nos diz: amar ao próximo significa, antes de tudo, amar a Deus e a si mesmo. E aí o autor ele nos conta uma história, né? O autor ele vem nos contar que ele foi fazer uma viagem de avião, já voou de avião, né? O autor ele foi fazer uma viagem de avião e sempre que você entra no avião, antes do avião decolar, você tem uma pequena aula com os comissários de bordo, né? Ali ele te mostra. Se você nunca entrou no avião, o avião não tem grandes diferenças para um ônibus de viagem. É muito parecido. Ele tem aqui em cima de você aquele console de guardar malas, igualzinho um ônibus de viagem. Com a diferença de que se o avião sofrer algum dano, alguma avaria, e ele tiver que descer muito rápido, você asfixia. E aí caem máscaras na sua frente, não é? E aí os comissários de bordo ensinam você, antes de levantar voo, a usar as máscaras e a soltar o seu banco, porque o seu banco também boia. E aí, o comissário de bordo, ele explicou uma coisa que chamou a atenção do autor da revista. Ele disse, olha, se houver uma criança do seu lado, se houver um idoso do seu lado, se tiver uma pessoa do seu lado, é sua responsabilidade ajudar essa pessoa. Porém, antes de ajudar a pessoa, você deve ajudar a você mesmo primeiro. Coloque a máscara em você e aí você ajuda a criança, o idoso, a pessoa que está do seu lado a usar a máscara dela. E aí o autor da revista, que é um pastor, né, ele achou aquilo muito egoísta. Ele achou esse ensinamento que nós recebemos nos aviões um ensinamento anticristão. E aí ele foi lá, gente difícil de amar. Foi lá incomodar o comissário de bordo, falar na cabeça do comissário de bordo, né? Querer ensinar para o comissário de bordo o trabalho dele, né? E aí ele foi lá para o comissário de bordo e falou, olha, eu sou pastor e isso aqui me parece muito anticristão,
Não é? Se as máscaras caírem na minha frente, eu vou colocar a máscara naquele que está do meu lado primeiro e depois eu vou colocar a máscara em mim. E aí o comissário de bordo, ele esclareceu de uma forma que o pastor, ele nunca mais esqueceu, o autor da lição, não é? Aonde o comissário de bordo, ele disse assim: Senhor, na tentativa de salvar alguém, sem antes salvar a si mesmo por falta de oxigênio, o Senhor morrerá. Olha só. E aí o autor da lição, ele entendeu, né? Como que ele pode salvar alguém se ele está morto? E aí eu pergunto para você, como que nós podemos amar ao próximo se nós não amamos a nós mesmos? E nós estamos vivendo em uma geração, em uma época muito difícil, onde as pessoas não amam ao próximo porque elas não amam nem a si mesmas. Vivemos a geração do suicídio. Vivemos a geração onde as pessoas se alimentam mal, onde as pessoas bebem desesperadamente, onde as pessoas não fazem exercício. Pastor, mas onde você quer chegar com isso? Tudo isso são sinais de gente que não se ama. O camarada que chega numa loja para comprar um cigarro, por exemplo, ele pega lá uma cartela de cigarro, lá tem dezenas de cartelas, cada uma com um mal diferente que o cigarro causa, né? E lá atrás tem que ele causa câncer, impotência, doenças degenerativas, de todos os tipos. E a pessoa insiste em fumar, ela não se ama. A pessoa que não faz um exercício, a pessoa que não se alimenta bem, ela não se ama. A pessoa que não dorme direito, ela não se ama. Né? Nós vivemos em uma geração que não cuida de si mesmo. E se nós não nos amamos, se nós não cuidamos do nosso próprio corpo, que é a nossa casa de habitação, será que nós temos condições de amar ao próximo? Não é? E foi isso que o comissário de bordo, ou a comissária de bordo, falou com o autor da revista. Falou assim: como que você quer salvar aquele que está do seu lado, se você não é capaz de salvar você mesmo? E o autor, ele nunca mais esqueceu disso. Jesus tinha isso em mente. Ele disse: olha, ame ao próximo. Como? Da maneira como você ama a si mesmo. Porque quando nós nos amamos de verdade. Não é verdade? Nós nos amamos de verdade. E nós precisamos amar ao nosso próximo da mesma maneira como nós nos amamos. O mal que não queremos para nós, não queremos para o próximo. Aquilo que não queremos que façam para nós, não fazemos para o próximo. Tá vendo só? Então eu quero voltar lá no começo da nossa lição, onde eu li aquela ilustração de Paulo, né, o mecânico, onde Paulo ele parou para ajudar aquela senhora no meio da noite com o carro com o pneu furado. É porque ele se amava. Ele gostaria que alguém fizesse aquilo por ele. Então ele faz pela senhora. E ensina aquela senhora a fazer o bem pelo próximo. Ela faz pela garçonete. E a garçonete é casada com Paulo, o próprio mecânico, né? O amor que ele depositava voltou para ele mesmo. O amor que ele tinha pelo próximo voltou para ele mesmo. E quando nós amamos ao próximo, nós somos amados também. Esse amor, ele volta para nós mesmos. O apóstolo Paulo, página 63, sabendo que estaria completando a sua carreira nesse mundo, enviou um conselho ao seu discípulo Timóteo. Era o velho pastor aconselhando o jovem pastor. Seu parecer foi: tem cuidado de ti mesmo. Está lá em 1 Timóteo 4,16. Paulo está ensinando para Timóteo essa premissa, que se Timóteo não amasse a si mesmo, ele não conseguiria amar ao próximo. E é interessante, né, que quando Paulo ele vai se despedir dos anciãos lá da igreja de Éfeso, ele fala a mesma coisa para eles, lá em Atos 20, 28. Ele diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Paulo está ensinando os anciãos da igreja de Éfeso, assim como ensinou seu filho na fé Timóteo, que nós precisamos amar a nós mesmos para amarmos o próximo. Se amamos a Deus, amamos a nós mesmos. Se amamos a Deus e amamos a nós mesmos, amamos ao próximo também. Amém? Amém, meus irmãos. A lição hoje é uma lição pequena, né? Bem objetiva, para encerrarmos com chave de ouro essa revista. E eu quero concluir
com você no pra pensar e agir. E eu quero perguntar para você, é possível amar a Deus e ignorar as pessoas? O que você acha? Concluindo, é possível? Responde para você mesmo. Responde para mim. É possível amar a Deus se nós não amamos as pessoas? É possível amar as pessoas se nós não amamos a Deus? Os fariseus cercam Jesus querendo acabar com ele, né? Queriam, na verdade, que Jesus dissesse que a guarda do sábado não era o maior dos mandamentos, mas eles quebram a cara, né? Porque Jesus mostra para eles que eles estavam ali naquela atitude mesquinha porque não o amavam. Não amavam o próximo. Se não amavam o próximo, não amavam a Deus. Então esse é o primeiro e o segundo grande mandamento, que resume os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos resumem toda a palavra de Deus. A lição que fica para nós nesse trimestre: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e também ao próximo como a ti mesmo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa lição que vem ao nosso coração, ó Pai. Obrigado por essa palavra de conforto que o Senhor traz para nós. Ó Deus, nos ensina, Pai, a guardar os mandamentos. Quando guardamos os mandamentos, guardamos toda a lei do Senhor. Nos ensina a guardar a sua palavra, Pai, para que possamos crescer em graça e conhecimento, que possamos amar o Senhor cada dia mais, e certamente esse amor pelo Senhor será revertido em amor pelo próximo, um amor que será dado e também recebido na perfeita lei da semeadura do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Que saibamos amar aqueles difíceis de amar, seja na igreja, seja em casa, no trabalho, na sociedade, sejam cristãos ou não cristãos, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor nos amou, independente de ser fácil ou difícil nos amar. Louvado seja o Senhor. Ao Senhor a honra, glória e o louvor. Gratidão por esse ciclo que termina de mais um trimestre. Nos prepara para o próximo, ó Deus. Ensina-nos a sermos generosos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Assim nós terminamos então a nossa série, os 10 mandamentos para os dias atuais. Começamos um novo mês, uma nova revista, né, no domingo que vem, no segundo domingo do mês, aí começamos a série Generosidade. Também começaremos a nova série de estudos à noite, Gente a Gosto de Deus. Do mesmo modo, no 1 Minuto com Deus, seguiremos aí também na nossa série Gente a Gosto de Deus. Beijo no coração. Daqui a pouquinho, 17 horas, 17 e pouquinho, está liberado para você o culto online. E às 19 horas, culto ao vivo e culto presencial. Se você já foi vacinado, não deixe de estar na casa do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, não é
abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a